Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do professor Lourenberg Alves. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Eu quero começar uma Notícia de Frente falando dos trabalhos da Assembleia Legislativa, que, fim do recesso, voltam aí os trabalhos e a prioridade é a LOA e as contas do ex-governador Pedro Táxi. Além dessas prioridades, professor e Lúcio, outros assuntos estarão em discussão muito nesse primeiro semestre na Assembleia, que é a CPI da Energisa e também o projeto Cota Zero. Mas falando primeiro das duas prioridades, LOA e contas do ex-governador Pedro Táxi, que teve as contas aprovadas no TCE. Vai repetir na Assembleia? Você falou aí da lei do orçamento, você falou das contas de Pedro Táxi, você falou da Cota Zero. Qual foi o outro tema? Da CPI da Energisa. Da CPI da Energisa. E falta o mais polêmico de todos os temas. Previdência. A reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Esse eu ia deixar para agora. Eu sei. Eu consigo sempre imaginar isso, né? E a reforma da Previdência e a ideia do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, a ideia inicial dele era colocar a reforma da Previdência também agora em janeiro, não é isso? Para ser votada? Não é, professor? Exatamente. Mas não está fácil, né? Não está fácil porque a cobrança aí está forte, né? Por parte aí de um grupo de deputados e também por parte lá do Fórum Sindical, né? Todo mundo sabe aí que é preciso aprovar essa reforma da Previdência. Agora, tem pontos ali, não é? Tem pontos nessa reforma da Previdência Estadual que está pegando, né? A questão ali de descontar dos aposentados a partir de um salário mínimo é uma aí das grandes polêmicas desse projeto da reforma. Sobre as contas de Pedro Táxi, a expectativa é a seguinte, né? Apesar lá de mais de 30 irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, apesar lá do parecer da relatora Janaína Riva, a tendência é de que as contas de Pedro Táxi sejam aprovadas lá na Assembleia Legislativa. O Lúcio está correto. A tendência é a aprovação das contas do ex-governador Pedro Táxi. Nos bastidores comenta-se muito que já tem 14 votos favoráveis à aprovação das contas. Eu, particularmente, acredito na aprovação, ainda que o parecer da relatora, da deputada Janaína, venha contrário à sua aprovação. Com relação à Previdência, eu também acho, Lúcio, e considero que seja o maior problema para ser discutido dentro da Assembleia Legislativa, mas essa é uma questão que deve ser enfrentada. Porque o que se coloca aí é o seguinte, da forma como está, o projeto dificilmente ele será aprovado. Exatamente. Não é isso? Por isso isso já foi dito, né? Inclusive pelo presidente, que dessa forma não tem como. Esse projeto aí, o Cota Zero também segue aí no mesmo caminho, né? Mas, por exemplo, agora a questão da reforma da Previdência, a Cota Zero é um projeto polêmico e a reforma da Previdência tem uma dificuldade ainda maior em função aí dessas medidas que fazem parte lá do projeto do governo. Agora, vocês acreditam que a gente pode rever ali na Assembleia aquela pressão por parte do Fórum Sindical, dos sindicalistas que aconteceu em outros anos, principalmente no governo Pedro Táxi, eles tomando a galeria da Assembleia, pressionando para que o projeto não passe dessa forma? Isso pode se repetir nesse semestre? Olha, Nayara, se nós tivéssemos... Ou o apoio é maior? Hoje o apoio é maior porque tem lá 2 ou 3 ou 4 representantes na Assembleia que defendem mesmo o funcionalismo público estadual, principalmente. Então haverá
um apoio maior dentro da Assembleia. Agora, eu também sou da ideia que essa reforma deve ser feita. Porque, veja, ao contrário da Previdência Geral, que tem várias fontes alimentadoras da Previdência Social Geral, já no caso da Previdência Estadual, não. Temos apenas uma fonte. E daqui a pouco não se tem mais dinheiro para bancar, para sustentar os pensionistas. E esta, professor, é uma cobrança do Fórum Sindical. Né? Eles colocam, olha, e aí? Não tem como criar outras fontes de financiamento da Previdência? Exatamente, para poder alimentar essa porque o que eles estão dizendo, o que o Fórum Sindical está dizendo é o seguinte, todo mundo sabe que a reforma da Previdência ela é necessária, o governo trabalhou aí com um déficit no ano passado em torno aí de 1 bilhão e 300 milhões, é isso, não é, Nayara? Isso. Segundo o governo do Estado. Segundo o governo do Estado. E não dá para continuar com um rombo desse tamanho. É isso? Daqui a pouco não consegue mais se pagar os aposentados. Agora, o fato é o seguinte, é o que se coloca aí. Os críticos têm colocado dessa forma, né? Os próprios deputados que defendem uma mudança no projeto, o Fórum Sindical, o que eles dizem, em resumo, no popular é o seguinte, olha, não pode sobrar apenas para o lombo do funcionalismo. E principalmente daquele funcionário que ganha menos. É isso? Exatamente. Tem que mexer lá com os grandes também. E algumas propostas foram feitas, inclusive foi, se eu não me engano, o deputado Wilson Santos propôs que se faça uma previdência progressiva. Será que isso é viável? Que quem ganha menos contribui menos, quem ganha mais contribui mais, ou seja, de 11% a 16%. É verdade, tem essa proposta dele mesmo. Isso seria uma saída? Tem essa proposta. Para os dois lados? Não, isso seria o correto, né? Quem pode menos, paga menos. Paga menos. Né? E essa também é a cobrança lá do Fórum Sindical, não é isso? E por falar em Fórum Sindical, é o seguinte, até para o Fórum Sindical, outro dia eu entrevistei, não sei se você estava na bancada do Jornal do Meio-Dia, eu entrevistei lá um dos representantes aí do funcionalismo público, para quem um salário de 20 mil reais não é um alto salário. Não, professor, não é um alto salário? 20, 25 mil reais? É um alto salário. Muito alto. Muito alto. Não, isso não quer dizer que a gente está desmerecendo se o nós trabalho, tomarmos como mas média... não deixa de ser. Se nós o salário mínimo. Não vamos chegar a tanto, Nayara. Vamos lá, na média de salário do funcionalismo público. Chega a 3 mil reais a média? A média não. A maioria do funcionalismo recebe pouco, muito pouco. Né? Mas é preciso, eu particularmente sou partidário da ideia de que essa reforma da Previdência deve sim sair, tem que sair, ela é imprescindível. Agora, o que me preocupa talvez é a mesma preocupação que levou o deputado do PT, Lúdio Cabral, a recorrer ao judiciário. Eu, particularmente, sou contrário, toda vez que tem um problema seríssimo para ser discutido na Assembleia, alguém recorre ao judiciário, coisa que poderia ser discutido internamente, poderia ser resolvido internamente. Ele é contrário à cobrança dessa previdência, o aumento dessa previdência para quem ganha um salário mínimo dos aposentados. Se nós observarmos, ele tem razão, neste particular, de um salário mínimo já passar a ter um aumento desse valor de 14%. Agora tem Porque só seria poupado o aposentado que ganhasse até um salário mínimo, não é isso? Exatamente. Então, superior, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ainda se podia discutir isso, mas até o salário mínimo, eu acho que passa do... E uma proposta alternativa aí me parece que é exatamente essa, de que só passaria a contribuir aquele aposentado que tivesse uma remuneração superior, igual ou superior a 3 salários mínimos, o que dá em torno aí de R$ 3.100.
pelo valor aí do novo salário mínimo. O né? novo salário mínimo é 1.034, né? 1.034, é isso? Isso. 1.039, né? 34, 39. Não passa de 1.040, felizmente. Menos de... Professor e Lúcio, agora quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, professor. Nayara, Lúcio e amigos telespectadores, ainda falando sobre a pesquisa do Datafolha, agora uma outra pesquisa, embora tenha sido feita no dia 5 e 6 de dezembro, mas foi publicada agora no último final de semana. Essa pesquisa fala exatamente sobre os índices percentuais de aceitação da democracia e de uma possível volta da ditadura. Por exemplo, só para que o amigo telespectador possa pensar a respeito. De acordo com essa pesquisa, 49% dos entrevistados no universo de 2.949 pessoas, 2.949 pessoas, 49% acredita que não há a menor possibilidade do retorno da ditadura no país. Desses mesmos entrevistados, 62% acreditam, defendem e apoiam a democracia. Para eles, a democracia é o maior e o mais importante regime. Então, só para que o amigo possa entender que há esses dois índices percentuais importantes para nosso bate-papo. É esse o meu comentário. Que bom que tem esse dado, porque a gente se assusta quando vê em manifestação os cartazes do pessoal pedindo ditadura já, né? Uhum. Mas daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Diga. De qual assunto? Da ditadura? Da volta da ditadura? Ou a manutenção da democracia. Apesar que eu sei que tem alguns que preferiam a ditadura, né, professor? Infelizmente, parece que não viveram esse período. E o seguinte, vocês vão para o IBAMA? Como assim? Ou melhor, vocês não. Nós vamos fazer parte do acervo do IBAMA? É isso? Bom, até onde eu sei, eu não. Não? Não. Ou será que vou e não estou sabendo? Bom, então eu vou ler a notícia aqui. Em novo ataque à imprensa, Bolsonaro diz que jornalistas são raça em extinção. Esse raça em extinção é no negrito, né? Em mais um ataque à imprensa, o presidente afirmou nesta segunda-feira que os jornalistas brasileiros são uma raça em extinção e acusou lá o jornal Folha de São Paulo de escrever mentira. Como sempre, lá na entrada do Palácio Alvorada, onde cumprimentou um grupo de eleitores, ele disse que cada vez menos pessoas confiam na imprensa e que a leitura diária de jornais envenena e desinforma. Aí o presidente disse também o seguinte, abre aspas, quem não lê jornal não está informado e quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho... Continua Jair Bolsonaro. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Vocês são uma raça em extinção, afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro. É lógico que a pergunta que eu fiz aqui no início é em tom de brincadeira, apenas para dar o gancho aqui para falar sobre esta mais recente manifestação de Jair Bolsonaro em relação à imprensa brasileira, mais especificamente em relação à Folha de São Paulo. Literalmente, para a gente não chorar, né? Para a gente rir para não chorar, não é, Lúcio? Mas é engraçado, às vezes eu penso que o que esperava o presidente, professor? Esperava que a imprensa fosse só elogiar? Que a imprensa não fosse criticar? Ou não fosse apontar em algum outro governo, seja governo Lula, seja governo Fernando Henrique, Collor, a imprensa só elogiou? Ao contrário. Só elogiou? Ao contrário. Apontou os erros, apontou os desacertos e fez muitas críticas a todos esses governantes, a todos eles. E é bom que se faça.
uma imprensa livre dá exatamente o retrato de um país que quer ainda continuar sendo um Estado democrático. E, para ser redundante, democrático e de direito. E aí essa manifestação do presidente aqui foi em função de uma reportagem, né? Originalmente publicada pelo UOL, né? Que é ligado ao Grupo Folha, né? E aí essa reportagem lembrou que, apesar de estimular os eleitores a não votarem em candidatos que utilizarem o fundo eleitoral, Bolsonaro usou recursos públicos na campanha dele a deputado federal lá em 2014. O presidente disse que o texto o acusa de ter utilizado o fundo eleitoral. A reportagem refere-se ao repasse de verba pública ao PP, partido ao qual ele já foi filiado. Abre aspas. O UOL falou, Bolsonaro falou para não votar em candidatos que usem o fundão, mas ele usou em 2014, o fundão é de 2017. É de uma imbecilidade. Não vou dizer todo mundo aqui para não ser processado pela NJ, Associação Nacional dos Jornais, e não sei o quê, mas é de uma imbecilidade. Não sabe nem mentir mais, fecha aspas, declaração do presidente Jair Bolsonaro. E aí, já que a gente fala de Folha de São Paulo, professor, só fazer um registro aqui breve, né, de que, fora essa pesquisa que é o destaque do senhor de hoje, teve uma outra pesquisa publicada no domingo pela Folha de São Paulo, né, que ela buscou lá ver quais as figuras públicas que têm mais confiança dos brasileiros. E aí o seguinte, foram avaliadas lá 12 figuras públicas, né, e aí o campeão na confiança dos brasileiros é o senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança do presidente Jair Bolsonaro. Ficou lá com 33%. Um terço dos brasileiros, pela pesquisa, tem total confiança, uma alta confiança em Sérgio Moro. E aí o segundo lugar na pesquisa. O segundo lugar na pesquisa é de um outro senhor. Um senhor que Sérgio Moro colocou na cadeia. Luiz Inácio Lula da Silva vem em segundo lugar com 30% das citações, com 30% das citações, ou seja, 30% dos brasileiros, de acordo com o Datafolha, tem uma alta confiança no ex-presidente Lula. Aí depois, um pouco mais atrás, aparece o presidente Jair Bolsonaro com 22% e atrás dele, Luciano Huck, apresentador aí da... Volta, Jesus, né? Assim como o pessoal fala, volta! Mas, Lúcio, nesse particular... Será que não é por causa disso que, de repente, o presidente está, assim, digamos assim, um tanto irritado, que essa história aqui do fundo talvez não seja ali o principal, né? Mas vamos aguardar. Que o maior concorrente está exatamente no governo, né? O maior concorrente do presidente está exatamente no governo. Numa eventual candidatura à reeleição aí, o grande adversário do presidente Jair Bolsonaro, não só dele, né, mas do presidente Jair Bolsonaro, já que Sérgio Moro é o ministro, o inimigo despacha ao lado, é isso? Ou o adversário, né? O adversário. Mas, Lúcio, nesse particular aí, o presidente tem razão quando ele se refere à questão de que mencionou na matéria de 2014. Todos nós sabemos que aquele fundo eleitoral foi criado em 2017. Portanto, em 2014 não se tinha esse fundo eleitoral. Aliás, em 2014 as empresas poderiam bancar campanha. Mas não tinha fundo, eleitoral. Então? O jornal mentiu, então, é isso? Eu não li essa matéria, mas se for essa redação, o jornal perdeu o início de tudo, porque o fundão é de 2017. Se o fundo eleitoral de 1,7 milhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais, que foi em 2018, na campanha de 2018, foi criado em 2017. Logo que o Supremo Tribunal Federal decidiu
que empresas não poderiam mais fazer doações para a campanha eleitoral. A pessoa física pode, até 10% do seu lucro do ano anterior. Mas tem um outro dado que é preciso a gente, até para provocar a nossa reflexão, já que o Lúcio está gostando das provocações, para a gente conversar e tal. Professor, ainda dentro desse tema, eu só queria, antes de provocar mais uma, eu queria só ler a nota da associação, porque agora que eu recebo, da Associação Brasileira de Imprensa, sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, para a gente não ficar muito antigo. Da raça em extinção, é isso? Isso. A nota é do presidente Paulo Jerônimo de Souza, que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele diz o seguinte na nota: o país e o mundo têm sido surpreendidos a cada momento por declarações estapafúrdias do presidente da República e de seus auxiliares mais próximos. Até amanhã de segunda-feira, a mais recente declaração tinha sido a de que os jornalistas são uma espécie em extinção e que tal deveriam ficar sob os cuidados do IBAMA. O presidente não deve confundir o que talvez seja um desejo oculto com a realidade. Enquanto a informação for uma necessidade vital nas sociedades modernas, e ela será sempre, o jornalismo vai continuar a existir e com certeza sobreviverá por mais tempo do que políticos inimigos da democracia, que estes sim tendem a ser engolidos pela história. Perfeito. Por favor, professor. Não, mas era mais ou menos nesta linha que eu iria fazer, mas o texto está muito melhor do que a minha fala. Mas eu só quero acrescentar um dado que me parece importante, até para provocar a nossa reflexão, amigos. É importante, cada vez mais, que nós avançamos no ponto de vista democrático, em qualquer país do mundo, a imprensa ela é imprescindível. Alguém pode falar, mas a imprensa pode ser a imprensa branca, a imprensa chapa branca. Pode até ver isso, pode até identificar isso. Mas a imprensa ela é necessária em qualquer Estado democrático e de direito. E só para lembrar, Lúcio, o Lúcio, um grande jornalista que sabe disso, com certeza, nos anos 50, Lúcio, se você abrisse um jornal, já estava lá na frente do jornal, porta-voz de partido A. Por exemplo, o Combate, tinha um jornal à época, nos anos 50, em Mato Grosso, chamado O Combate. Era o porta-voz da UDN, antiga da UDN. Se você abrisse o Social Democrata, estava lá na capa, porta-voz do PSD. Estava ali com todas as letras, com toda a clareza. Só que esse período não mais existe. Os jornais não colocam mais porta-voz de partido A, partido B, né? Mas sim substituiu essa frase por independente. Né, por independente. Ainda que nós tenhamos, e nós sabemos isso, o amigo telespectador sabe disso, que determinado agente do meio jornalístico tende a defender A, B ou C. Todos nós sabemos isso. Mas isso não pode ser obstáculo e nem pode ser instrumento para atacar a imprensa. Ela é imprescindível. Certo. E nem falar em raça e extinção, né? Com certeza. Como o presidente aqui da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, corretamente explorou na nota que ele distribuiu, né? Será que isso daí é um desejo oculto? Não, porque ele fala em raça e extinção o seguinte: olha, vai acabar a categoria de jornalista, não vai existir mais, né? Tudo bem, acho que ele quis fazer uma graça, né? Para poder dar a resposta lá para a Folha de São Paulo. Ele usou uma expressão fortíssima e inadequada, né? Inadequada, não é isso? Porque, de repente, a população também pode falar o seguinte, né? O cidadão, olha, que bom, né? Se os políticos fossem uma raça em extinção. Mas nem isso vale, porque a política é importante, desde que feita com decência, com honestidade, com bons propósitos, o que não é o caso da maioria dos políticos. A política é imprescindível. Em todo momento da nossa vida, amigos, em todo momento da nossa vida nós fazemos política. Nós fazemos política. Aliás, quando
hoje eu não faço mais isso, mas todo o início de semestre, quando eu ministrava a aula de ciência política, eu provocava os meus alunos exatamente nesse ponto. Sabe quando que nós somos apolíticos? Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, sozinho. A partir do momento em que nós contactamos com uma outra pessoa, nós deixamos de ser apolítico e passamos a ser político. Sozinho e sem estar na rede social. E sem estar na rede social. Exatamente, Lúcio. Exatamente. Porque isso. não dá para fazer política sem os políticos, como não dá para fazer imprensa sem jornalista. Exatamente. Lúcio, qual que vai ser seu destaque? Ficou faltando seu destaque. Vamos lá, o meu destaque aqui é para dizer o seguinte, que o ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, continua aí sendo uma das grandes estrelas da Operação Ararat, das investigações, da continuidade dessas investigações aí da Operação Ararat, né? A maior operação de combate à corrupção aqui em Mato Grosso. E principalmente depois lá da delação premiada do ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol. A notícia mais recente aqui é de que o Ministério Público Federal revela que o ex-secretário Éder Moraes assinava ofícios para proteger ex-governador. E aí o seguinte, no meu destaque aqui, não era para proteger só Silval Barbosa. Isso começou, inclusive, quando começou essas operações fraudulentas lá com o BIC Banco. Eu digo fraudulentas porque essa é a denúncia do Ministério Público Federal, né? Quando começaram essas operações fraudulentas, Éder Moraes assinaria os documentos no lugar do governador do estado. No caso, lá atrás, não era Silval Barbosa ainda. Era Blairo Borges Maggi. E o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre um dos problemas mais recorrentes ligados ao transporte público, a falta de pontos de ônibus em muitos locais da cidade. Confira trechos dessa entrevista. Secretário, por falar nessa deficiência aí de pontos de ônibus, falta de calçada nos pontos de ônibus, ocorreram aí 2 mortes aí de 2 crianças na semana passada, que a calçada lá tinha 1 metro, do lado de um muro de um condomínio residencial. A prefeitura não tem responsabilidade sobre isso, olha lá a imagem. E aí o seguinte, a informação é de que lá não é um ponto de ônibus, mas os ônibus continuam parando no mesmo local onde a mãe e as 2 crianças foram atropeladas. Como corrigir esse tipo de situação, secretário? Lúcio, primeiramente, Cuiabá tem um problema sério de calçada, né? Essa é de 1 metro, tem 1 metro, né? Tem no centro da cidade que é meio metro, às vezes tem postes atrapalhando a mobilidade, a acessibilidade. Mas essa calçada é mais recente, não é? No centro por exemplo, é centenário. Centenário, né? histórico, né? Centro Agora, histórico. Aí é bem mais recente, né? A prefeitura ela tem um programa de calçadas, né? E ela está fazendo valer esse programa, né? Com parcerias, com condomínios, com comerciantes. Precisa sim ser revistas algumas calçadas e algumas delas já são exagero também. Tem calçada de 5 metros, 6 metros, mas precisa ser visto sim. Agora, em relação ao nesse local ali, só para a gente abordar aí, mais detalhadamente, a calçada tem 1 metro. 1 metro. Agora o canteiro tem 5, 6 metros? Pois é, foi logo que surgiu essa duplicação dessa avenida, surgiu todos esses problemas, né? Alta velocidade, os pontos de ônibus já todos ultrapassados. Agora ali não é ponto de ônibus. Alguns motoristas aí andam parando ali, já pedi para a minha equipe de transporte verificar o que está acontecendo, porque ali não é um ponto de ônibus. Tanto é que não tem ponto de parada. Não tem abrigo e não tem ponto de parada. Mas o fato é que os ônibus param ali e um pouco para frente ali, questão de 100, 150 metros, já tem um ponto de ônibus. Exatamente. Então, não está cadastrado oficialmente, não é ponto de ônibus ali pela CEMOB. Então, precisamos rever isso aí, né? Pedir para quem entrasse em contato com as concessionárias para ver o que é que está acontecendo. Por que, então, da parada ali?
do transporte público, aquilo que pode ser corrigido. Por que é que a ARSEC, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, por que é que ela não pode fiscalizar a qualidade do transporte coletivo aqui de Cuiabá? Por que que isso só é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, se a agência foi criada exatamente para isso, para verificar, para fiscalizar a qualidade do transporte coletivo, como um serviço público? Sim, a ARSEC é a Agência Reguladora de Serviços de Concessionárias, né? No caso seria a CAB, Serviço Público. Ela faz sim uma fiscalização, mas assim, muito discreta. Eu até sou a favor que ela ajude a CEMOB a fiscalizar. Agora, eu não sei se está no estatuto da ARSEC. A ARSEC foi criada em 2016. Mas não deveria estar, secretário? Deveria estar. Porque a agência é com essa finalidade. Sim, não não só como regular, como também fiscalizar. Né? Sim, então, assim, a fiscalização da qualidade, porque é uma defesa do usuário, que reclama e reclama muito da qualidade do transporte. Inclusive, Lúcio, eu defendo que a Secretaria de Mobilidade, como em outras cidades, em outras capitais, né, que estão avançando rapidamente com a mobilidade, as secretarias deixam de ser secretarias e passam a ser superintendências ou empresas. Tá? Então, eu acho também que a ARSEC deve fazer a sua parte, não só de regular o sistema, mas também de fazer a fiscalização. A opinião do senhor é que se isso não estiver na competência da ARSEC, tem que mudar isso. Tem que mudar, concordo, claro. Mesmo porque, Lúcio, Cuiabá cresceu muito. Né? E a ARSEC, por ser uma agência, eu acho que deveria também fiscalizar não só a parte jurídica, mas também, como também a parte fiscalizadora. Secretário, por falar em mudanças, vai melhorar o transporte coletivo de Cuiabá depois que foi concluída aí a nova licitação e escolhidas aí as novas empresas? Novas assim, né? Quase novas. Lúcio, nós já tivemos várias vezes aqui nesse mesmo local, essas perguntas já foram feitas, e eu sempre digo, quem viver verá, nós iremos entrar numa nova era do transporte coletivo, Lúcio. Tá? Tanto é que já exigindo um certo número de ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, câmeras de fiscalização dentro do ônibus para que nós possamos monitorar dentro da CEMOB. Mas por que não faziam isso antes? Por força do contrato anterior. Nós tínhamos um contrato a seguir. Hoje não, hoje nós fizemos um contrato mais rigoroso. Então, quem viver verá. Sim, esse ano já se vê uma melhoria no transporte coletivo. Tanto é as estações que estão sendo feitas aí, né, climatizada, com comodidade para o usuário, facilidade no embarcar e desembarcar. Então, tudo isso vai mudar, sim. Porque o que se cobra muito, né, é de que antes também existiam os contratos, mas que faltava uma fiscalização mais rigorosa, punindo, inclusive, as empresas que não cumprissem aquilo que estava lá no contrato e que elas assinaram. Né? Mas, assim, esse contrato que hoje foi assinado pelo prefeito Manuel Pinheiro, Lúcio, é um contrato muito mais rigoroso. Tá? Tanto é que, além da ARSEC e além da prefeitura, o Tribunal de Contas exigiu que existisse uma terceira empresa fiscalizando. Entendeu? Que se contratasse uma terceira empresa para fiscalizar, exigiu também que se formasse uma comissão entre moradores e segmentos da sociedade civil para que se fiscalize também as empresas, e todos com pontuação. Então, tenho certeza que vai melhorar muito o transporte coletivo em Cuiabá. Secretário, uma última questão aí que precisa também de uma explicação para que as pessoas consigam entender melhor. O ônibus intermunicipal de Cuiabá para Várzea Grande, de Várzea Grande para Cuiabá, custa R$ 3,75. Por que é que o ônibus aqui, esse que presta o serviço ao transporte coletivo só de Cuiabá, tem que custar R$ 4,10, na grande maioria das vezes, percorrendo um trecho bem muito menor. Maior, não, bem muito menor. Maior. Muito maior. Lúcio, a tarifa, ela é segregada com insumos. Quilometragem, isso manda muito. Entendeu? Tanto é que é muito poucos ônibus de Várzea Grande que circulam em Cuiabá. São muito poucos. Agora, todos esses insumos que vai influenciar no preço tarifário, ele é contado quilometragem. Então, se anda mais, se gasta mais. Então, há também um consumo. E eu não sei se você sabe, Lúcio, era para ter um aumento agora em dezembro, e o prefeito não deu esse aumento, segurou a tarifa, congelou a tarifa.
Então, assim, nós estamos trabalhando para diminuir mais ainda. Mas é justo a comparação dessa tarifa? Tem justiça aí no intermunicipal de Várzea Grande para Cuiabá, né? Lá no final da Várzea Grande, de repente, até o CPA aqui é uma distância considerável, não é, secretário? É, sim. Aí o quê? Aí fica 35 centavos mais barata a tarifa? Mas mesmo tenha você uma consciência, Lúcio. Se anda muito mais em Cuiabá do que em Várzea Grande. Geralmente, esse ônibus que você fala do final da Várzea Grande é o CPA, ele não vem até o CPA, ele vem até ali a Praça do Porto e depois vem para o CPA. Quilômetro rodado influencia. Muitos perguntam por que daqueles ônibus parados no terminal do CPA 3. É justamente para não ter o quilômetro oneroso. Aquele quilômetro do ônibus ir para a garagem e voltar seria computado também no preço da tarifa. Daí dos principais motivos da tarifa ser diferenciada. E também não é a Arsec que regula, já é a AGER, né? A AGER, né? Isso. A AGER que fez o levantamento e conseguiu uma tarifa melhor. Uma tarifa intermediária. Essa foi a entrevista, então, com o secretário Antenor Figueiredo. A AGER é a Agência Reguladora de Serviços Públicos ligada ao governo estadual. A Arsec é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Cuiabá. A Arsec é a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto, porque, no caso do transporte público, não tem autonomia para fazer nada. Mas e a própria agência já deixou isso claro. Esse é o nome da Não, Arsec? Não, né? Eu só estou falando. É o resumo. O secretário na entrevista aí disse que concorda, né, que a agência Arsec passe a fiscalizar a qualidade do serviço, né, do transporte coletivo que é prestado aqui em Cuiabá, ou que deixa de ser prestado, né? Ou ele concorda que a Arsec tem que fiscalizar a qualidade, só que não é. Aí não se entende o seguinte, a agência foi criada exatamente para defender o usuário, no caso do transporte coletivo, o consumidor, no caso da água. A agência foi criada para defender o interesse dos usuários e dos consumidores, para preservar a qualidade do serviço, até pelos contratos que são celebrados com o poder público. Aí a agência reguladora que foi criada com essa finalidade não faz esse serviço, não pode fazer essa fiscalização da qualidade do transporte público. É um erro, não é, professor? Grosseiro, não é? Grosseiro, é muito estranho quando você tem uma agência que poderia estar defendendo interesses e as necessidades do conjunto da sociedade, não o faz. Defende exatamente, porque a ausência da fiscalização, Lúcio, está contribuindo com os empresários, está contribuindo com o cenário ruim que é o transporte coletivo e que o secretário falou que tem esperança e que nós teremos um transporte melhor. Eu, particularmente... Ele disse o seguinte, professor, quem viver, verá. Quem viver, verá, né? Que nós teremos... Ainda bem que ele não falou assim, quem sobreviver, verá. E a outra coisa aí, e só para encerrar aqui, Nayara, se você já está aí fazendo sinal que tem que ir para o intervalo, é isso? Só para colocar o seguinte, o secretário ali deu as explicações dele sobre essa tarifa de R$ 4,10 aqui em Cuiabá e de R$ 3,75 para o intermunicipal de Cuiabá, a Várzea Grande, e vice-versa, né, de Várzea Grande a Cuiabá. Aí o seguinte, fica difícil de entender porque o óleo diesel é diferente o preço. O pneu que é utilizado pelos ônibus de Cuiabá, que fazem aí o percurso Cuiabá e Várzea Grande, custa mais barato. O motorista desses ônibus ganha menos. Porque é o seguinte, porque esses custos estão numa planilha. Esses percursos, eu até acho que aqui em Cuiabá é menor, mas que seja equivalente. E aí? Não tem, tudo isso não tem que estar lá na planilha de custos para encontrar o valor da tarifa? Não tem? E aqui é o seguinte, se a gente for trabalhar em escala, o número de passageiros aqui dentro de Cuiabá não é muito maior do que o número de passageiros de Várzea Grande para Cuiabá e de Cuiabá para Várzea Grande? O número sendo maior não ajudaria
a reduzir o custo, mas vamos deixar aí as perguntas aí para reflexão dos telespectadores. Vamos então para o intervalo? Vamos lá para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Olha, e muitas pessoas já aprenderam a pedir o CPF na nota fiscal ao realizar uma compra, mas poucas pessoas sabem para que serve esse serviço e quais são as vantagens que podem trazer tanto para o governo quanto para a sociedade. Algumas pessoas pensam que ao se cadastrar, estarão sendo controladas pelo governo. Será? A Luciana Gavilha traz as informações. A Secretaria de Fazenda tem a meta de praticamente triplicar neste ano o número de contribuintes que pede o CPF na nota. Isso ainda não aconteceu porque muita gente tem medo de pedir o CPF e imaginar que futuramente esses dados sejam compartilhados com a Receita Federal. E aí temem a mordida do leão. Mas o Estado garante que isso não acontece. Nunca tive interesse de colocar. Tem medo do quê? Não é medo, é que eu não tive interesse de colocar. Não quer participar do sorteio? Sabe que isso pode render um dinheirinho no final do mês. É, mas render sei que rende, mas sei lá. Só da burocracia que tá lá, ter que digitar, bababá, CPF, eu já desisto. E eu tenho 72 anos de idade, nunca ganhei um palito de fósforo. Porque será que agora depois de velho eu vou ganhar? E se eu ganhar, não vou aproveitar nada? Pra quê? Não preciso ganhar mais nada? Eu já estou no fim. Ah, tem que fazer, né? Tá esperando o quê? Os prêmios, né? O imposto de renda é do ente federal, é do governo federal. E nós estamos tratando de um programa do ICMS, que é um imposto do Estado. Tá certo? Então, o Estado jamais vai utilizar os dados do consumidor para qualquer fins. Ou seja, o que o Estado quer é o contribuinte mato-grossense, a formalização dele, para que ele emita documento fiscal na entrega da mercadoria ao cidadão, ao consumidor. E para que o cidadão possa participar disso daí, ajudar o Estado na formalização, na emissão de documentos fiscais, o Estado criou o programa Nota MT, premiando o cidadão mato-grossense que pede o documento fiscal e, além dele pedir o documento fiscal, para ele participar do sorteio, ele informa o CPF dele, mas é meramente, unicamente para que ele possa receber o prêmio caso ele seja sorteado. De um lado, a Nota MT visa fortalecer os cofres públicos através de uma arrecadação mais eficiente, com mais de 100 mil empresas cadastradas. E para o consumidor, os benefícios diretos são a participação nos sorteios mensais e financiamento de políticas públicas. O processo de sorteio, ele é auditado pela Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral está sempre atenta, também verificando, e nós temos o desenvolvimento do sistema aqui na Secretaria de Fazenda, ele obedece, o pessoal de TI tem todo uns dados técnicos para falar sobre isso, né? Mas nós podemos ter certeza absoluta que ele não consegue ser fraudado. Além de todas essas vantagens, tem uma premiação, né? Que concorre aí até R$50 mil. Agora, falando da questão do CPF na nota, a gente ainda tem relatos de alguns estabelecimentos que não perguntam, então que falam que estão com o sistema fora do ar. Não pode, e se isso ocorrer tem que ligar na Cefaz, é o direito do consumidor. Professor, vamos para o seu destaque? Vamos lá. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, nessa entrevista o Datafolha entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios de todas as regiões brasileiras. Desses entrevistados, no que se refere à volta da ditadura, 49% dos entrevistados disseram
que não há nenhuma possibilidade, nenhuma chance para se ter uma nova ditadura no país. 49%. Houve aqui um acréscimo, porque em 2018, com a mesma Datafolha, fez uma pesquisa em outubro de 2018, esse índice percentual aqui era de 41%, agora são 49%. Porém, desse mesmo universo, 25% diz ou dizem que há sim uma chance, ainda que pequena, mas há uma chance da volta da ditadura no país. E 21% a possibilidade é alta. 21% dos entrevistados dizem que a possibilidade é alta. Esse índice percentual aqui, em outubro de 2018, eram de 31%, portanto, aí houve uma queda. Assim como também houve um crescimento em outubro do ano passado, de 2018, 19% dizia que havia uma chance, uma possibilidade, ainda que pequena, para a volta da ditadura. E hoje, com essa nova pesquisa, de 25%. Já no que diz respeito à democracia, no mesmo universo, 62% apoiam, defendem e diz que a democracia é o melhor e o melhor regime que se possa ter. 62%. Já foi um pouco maior. Em 2018, em outubro de 2018, esse índice percentual era de 69%. Portanto, aí houve uma queda de 69% para 62%. Já 22% desta entrevista, dessa pesquisa agora, 22% dizem que é indiferente. Eles são, pouco importa se é democracia ou ditadura, pouco importa para eles. 22%. Em outubro do ano passado, eram 13%. Portanto, houve um crescimento, e um crescimento muito grande, de 13% em 2018, agora são 22%. 12% dessa atual pesquisa dizem que a ditadura pode ser melhor em certos momentos, em certos aspectos. 12%. Com relação à escolaridade, eu destaquei aqui 2 itens que me chamaram mais a atenção. O primeiro deles é nível de escolaridade superior, curso superior, 85% acreditam na democracia. 85%. Já com ensino fundamental, 48% acreditam na democracia. A questão de renda, 81% de quem ganha mais de 10 salários mínimos acreditam e defendem e apoiam a democracia. Já quem ganha até 2 salários mínimos, 53% defende e apoia a democracia. Quem não está desempregado, e principalmente aquela faixa desalentada, que não tem mais, já perderam a esperança de conquistar emprego, mesmo nessa faixa, 42% dos entrevistados acreditam e apoiam e defendem a democracia. Eu sempre vou dizer, amigo telespectador, eu sempre vou dizer, a meu juízo, a democracia é o melhor de todos. É na democracia que você tem a liberdade de se expressar. A liberdade de se expressar e dar o seu ponto de vista sobre um assunto ou sobre uma situação vivida. No Estado democrático de direito, a liberdade, você tem a liberdade de fazer tudo isso. Agora, não se pode também perder de vista, e eu já disse isso em alguns momentos, que a democracia não é algo pronto e acabado. Vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que todos nós temos como exemplo de Estado democrático. E lá mesmo tem dificuldades. Por exemplo, o racismo é muito forte nos Estados Unidos. Até bem pouco tempo, igrejas de negros eram destruídas. Portanto, são sintomas, situações não democráticas. Por que isso, amigos? Porque democracia, eu gosto muito de um conceito antigo, mas é da filosofia política, eu gosto muito desse conceito, que me parece que é um conceito que abrange o que eu penso sobre democracia.
Democracia é o respeito pelas diferenças e pelos diferentes. Veja, amigos, é o respeito pelas diferenças e pelos diferentes. Isso significa dizer que é muito difícil lidar com a vida democrática. Não é fácil, porque você tem que respeitar o outro, o ponto de vista do outro. Respeitar não significa que você não deva discutir, deve sempre discutir, mas respeitar a vez e a voz do outro, sempre. Mas ainda é muito mais fácil do que viver na ditadura. Com certeza, porque no regime democrático, Nayara, nós não temos o discurso único. O discurso único não é apropriado para a democracia, não é apropriado para o Estado democrático, porque existe aí a pluralidade. Aliás, a sociedade humana sempre foi plural. Já na ditadura é diferente. Você tem o discurso único. E é esse discurso que deve ser defendido a todo instante e a todo momento. De respeitar as diferenças, respeitar aquele pensamento que não é igual ao nosso. Hoje tem um outro nome também, não é? E que se encaixa perfeitamente nesse conceito democrático. É preciso ter tolerância, né? Com certeza, Lúcio. Ao invés de radicalizar. Antes da gente ir para o intervalo, tem aqui o ranking dos melhores governadores do Brasil. O levantamento foi feito pelo G1 após um ano do mandato dos governadores e levou em consideração se foram cumpridos as promessas que estavam nas campanhas, né, nos planos de campanha registrados, a porcentagem do que foi cumprido. Adivinhem qual foi a posição de Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, entre os 27 governadores. 23º. 23º lugar com 11,11%. E em primeiro lugar está o Casagrande, que é do Espírito Santo, seguido por Wilson Lima, do Amazonas, Camilo, do Ceará, Moisés, de Santa Catarina e a Zambuja, de Mato Grosso do Sul. Os últimos colocados são Valdez, do Amapá, Zema, de Minas Gerais e Gladson, do Acre. O Zambuja está na sua reeleição no segundo mandato, né? Isso. No segundo mandato. É bom lembrar, sempre ficar claro, que não é uma avaliação de toda a administração de cada um desses governadores, não. Pegou-se aquilo que foi prometido durante a campanha e o que foi prometido quando se registrou a candidatura desses governadores e foram avaliados se eles cumpriram ou não aquilo que foi prometido durante a campanha. E antes de você ir para o intervalo, Nayara, só registrar aqui um outro ranking. Esse ranking aqui é lá do Supremo Tribunal Federal, publicado aí pelo jornal Estado de São Paulo, professor Lorenberg. Gilmar Mendes foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que mais concedeu habeas corpus nos últimos 10 anos. E aí, a informação... No caso, aqui, esse é o ranking negativo. Aí a reportagem aqui coloca o seguinte: Gilmar Mendes foi o ministro do STF que mais concedeu habeas corpus em decisões monocráticas nos últimos 10 anos, de acordo com o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, num acervo processual da Corte. Desde 2009, ele assinou individualmente, sem levar o caso ao plenário, 620 HCs, instrumentos jurídicos usados para garantir a liberdade de um indivíduo ou corrigir arbitrariedades. O segundo colocado é o ministro Edson Fachin, que deu 395 decisões desse tipo. E é por conta desses HCs aqui que Gilmar Mendes e outros ministros lá do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente Gilmar Mendes, são tão criticados pela sociedade, porque em algumas vezes até tudo bem, baseado nos princípios, nos parâmetros legais, colocam em liberdade pessoas sobre as quais pesam gravíssimas acusações, algumas por desvios de montanhas de dinheiro.
Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente, vamos falar de saúde, o caos na saúde, porque os médicos de Cuiabá podem entrar em greve. Os detalhes com a Nayana Bricá. 2020 já começa com a possibilidade de greve dos médicos. Os profissionais que atendem nas unidades de saúde da Prefeitura de Cuiabá ameaçam paralisar as atividades. Segundo o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, na quarta-feira será realizada uma assembleia geral com todos os profissionais para discutirem diversos assuntos e ainda definirem se aderem ou não à greve. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso não quer entrar em greve. Mas a assembleia que nós vamos fazer na quarta-feira que vai deliberar e decidir isso. A questão principal, né, é com relação ao 13º, que não foi pago da forma como deveria ser. Pagou pedaços do 13º. E o complemento de quem recebeu na data do aniversário, a Prefeitura também não repassou para os médicos. Até agora, também não deu uma posição concreta de como vai ser dado esse pagamento. A outra questão é relativa aos plantões extras. Plantões extras são aqueles que o médico, quando está de férias, alguém tem que ficar no lugar dele. Licença-prêmio, uma doença, né, uma fatalidade qualquer, alguém tem que substituir. Então, quem substitui esse médico recebe aquele plantão. Não é um plantão que está pagando extra, é porque tem um buraco na escala que precisa ser coberta, porque senão fica sem médico. Então, o que acontece? Tem só um ano que o prefeito não paga os plantões extras. Quem que vai querer pegar um plantão para ficar um ano sem receber? E o que está acontecendo, como resultado disso, são buracos nas escalas de plantões das policlínicas e UPAs. As imagens são de Aguinaldo Gomes, com apoio técnico de Elton Júnior, Nayana Bricá para a notícia de frente. O que o diretor aí do sindicato disse é mais um reflexo do caos da atenção básica de saúde. O que foi prometido por parte da Prefeitura, eu não esqueço dessa promessa, porque foi inclusive lá no programa Tribuna, de que a Prefeitura ia unir forças para humanizar a atenção básica, porque você resolvendo os problemas da atenção básica, você resolve a média e alta complexidade. Nayara, eu sempre quando falo sobre a saúde pública no município de Cuiabá, eu sempre me lembro da segunda semana de 2017, ou seja, no primeiro ano de mandato do atual prefeito cuiabano, que na segunda semana convocou a imprensa e foi ao pronto-socorro, ao pronto-socorro, e fez exatamente um balanço e colocou todos os erros, os acertos da saúde pública cuiabana. Ora, qualquer um de nós que víssemos aquela convocação com a imprensa, a forma como o prefeito falou, é de alguém que sabia e tinha conhecimento de todos os desacertos na administração pública cuiabana com relação à saúde. Ora, Nayara, se você tem os problemas e sabe quais são os problemas, por que em 2020 nenhum desses problemas foi selecionado ou foi solucionado, melhor dizendo? Sabe por quê, amigos? Porque não há um planejamento adequado. Veja, o médico que falou agora há pouco foi muito feliz. Qual é o médico que quer cobrir um plantão de um outro colega que está de férias porque ele passa um ano para receber aquele plantão? Então não tem condições. E a outra questão é o 13º. É exatamente por conta dessas situações é que eles provavelmente deverão vir para uma greve. Sem falar num outro aspecto que sempre vem à minha cabeça. Eu me lembro muito bem, no ano anterior, de que havia denúncia de coisas dentro do velho pronto-socorro, Lúcio, estava sumindo. Coisas dentro do pronto-socorro. Fizeram uma sindicância dentro do pronto-socorro e até hoje eu, por exemplo,
que olho os jornais todos os dias, que acompanho a imprensa todos os dias, ainda não vi o resultado dessa sindicância. Então, quer dizer, há uma outra falha aí no que diz respeito à saúde pública cuiabana. E as cobranças aí, me parece que não são apenas as cobranças dos médicos, me parece que não são apenas em relação à Prefeitura de Cuiabá. Tem também aí reclamações dos médicos em relação ao governo do Estado. Não é isso, professor? Exatamente. Não é só em relação à Prefeitura de Cuiabá. Agora, é um quadro que precisa ser solucionado, precisa ser resolvido, precisa ser contornado, porque tudo que a saúde de Cuiabá, a saúde pública de Cuiabá não precisa hoje é de uma paralisação dos médicos, né? A situação já é difícil, já é complicada sob muitos aspectos. Eu concordo com a colocação que a Nayara fez aqui. A atenção básica, desculpem a redundância, precisa de muito mais atenção. É isso? E não é de uma atenção básica. Uma atenção superior, todas as atenções, né, Lúcio? Exatamente. Vamos para o seu destaque? Vamos lá, o meu destaque de hoje é para falar que o ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, continua sendo aí uma das estrelas na Operação Ararat. Foi publicado ontem pelo site Folha Max, a reportagem dizendo o seguinte: Ministério Público Federal revela que ex-secretário assinava ofícios para proteger o ex-governador. A informação consta numa denúncia do MPF, num desdobramento aí da Operação Ararat, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, cuja base de operação seria Mato Grosso e que teria movimentado 500 milhões de reais. Pelo tempo, professor, que se fala nesses 500 milhões, esse volume aí deve ser muito maior do que falavam lá atrás. Eu ouvi falar em um rombo de 500 milhões na Ararat há 4, 5 anos atrás. O dinheiro era proveniente aí desses empréstimos, tomados junto ao BIC Banco, retornava à organização criminosa, composta por Silval Barbosa, Éder de Moraes, empresários, servidores públicos e funcionários da instituição financeira. E aí, pela reportagem aqui do Folha Max, de acordo com as informações do MPF, um dos empresários denunciados não realizava obras públicas com o governo do Estado e foi orientado a tomar um empréstimo com o BIC Banco, utilizando um ofício expedido pelo governo que atestava uma dívida de um precatório, dívida do poder público reconhecida pela Justiça. Em depoimento lá à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, o ex-superintendente do BIC Banco, o delator Luiz Carlos Cusiol, explicou que esses ofícios eram assinados tanto pelos secretários de Estado de Governo, a qual os precatórios estavam vinculados, quanto por Éder de Moraes, à frente da Cefaz, da Secretaria de Fazenda, naquela época. A denúncia narra ainda que um dos campos para assinatura nesses ofícios era destinado ao governador do Estado. O esquema que teria iniciado na gestão do ex-governador Blairo Maggi e continuou com Silval Barbosa teria contado ainda com a participação do ex-presidente do BIC Banco, José Bezerra de Menezes. Apesar desses ofícios aí exigirem a assinatura do governador, Éder de Moraes acertou diretamente com o presidente do BIC Banco que os documentos exigiriam a assinatura do secretário de Fazenda, o próprio Éder de Moraes, no lugar da assinatura do governador. Havia esse campo aí para a inserção da assinatura do secretário de Estado e do governador, visando não expor o então governador Blairo Maggi. Éder de Moraes Dias ajustou com o presidente do BIC Banco, que assinaria como secretário de Estado de Fazenda no lugar do governador. Isso daqui
é o teor aqui da denúncia do Ministério Público Federal, numa reportagem publicada nesta segunda-feira pelo site Folha Max. E o ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, utilizou aí as redes sociais para dar uma resposta para essa denúncia aqui. Aí ele diz o seguinte: primeiro, ele chamou a delação de Luiz Carlos Cusiol de delação fake. Relativamente, aqui é o texto da nota dele, relativamente à notícia veiculada no site Folha Max, intitulada Éder protegia ex-governador, informo que não procedem tais acusações, nem tampouco a forma da narrativa constante e publicada. Domicílios bancários são assinados pela secretaria, órgão, empresa, enfim, pelos detentores dos contratos relativos ao objeto do empréstimo. Então, por óbvio, não cabe a nenhum governador assinar trava bancária, entre aspas. Os secretários de Planejamento ou de Fazenda podem dar ciência no domicílio bancário para efeito de quando repassar recursos orçamentários às secretarias. Alertar para um débito pendente, haja vista que a credibilidade de um governo junto ao mercado passa pela pontualidade e liquidez com os quais cumpre os seus compromissos. E aí, no final da nota aqui, Éder de Moraes diz o seguinte: portanto, falaremos no processo obedecendo os princípios constitucionais de ampla defesa, não permitindo a indução da formação de raciocínio com foco caolho nos fatos e declarações que melhor aprouve. É a palavra que ele utilizou aqui. A figura do delator fake, com a clara intenção de constranger publicamente figuras do cenário público aqui de Mato Grosso. E aí Éder Moraes assina a nota dizendo que vai se defender, que nada disso daqui é verdade e que a delação lá de Luiz Carlos Cusiol no Ministério Público Federal é uma delação fake. E aí eu só chamo a atenção aqui para um ponto da nota de Éder de Moraes, onde ele diz o seguinte: aí nós falávamos aqui dos governos de Blairo Maggi e de Silval Barbosa. E na nota, Éder diz assim: a credibilidade de um governo junto ao mercado passa pela pontualidade e liquidez com as quais cumpre os seus compromissos. Lembrando lá da delação de Silval Barbosa, fica interessante esse trecho, né? Que a credibilidade de um governo junto ao mercado passa pela pontualidade e liquidez com as quais cumpre seus compromissos. Esse texto aqui é de Éder Moraes, contestando o que foi publicado, contestando a delação. Mas lembrando do governo Silval Barbosa, e aí o que Silval Barbosa também disse lá, da herança que recebeu de Blairo Maggi. Que credibilidade, hein? Que credibilidade, não é? Que esses governos deixaram de herança para o povo de Mato Grosso. Todos contra Éder Moraes, é assim que ele encara, né, a vida. Todo mundo é contra ele. Ele é o único certo? Se fosse certo, não tinha o quê? 104 ou 109 anos de condenação nas costas? Eu não me arrisco a falar. Mas é mais de 100. Por Éder de Moraes. Mais de 100. E você falou da questão do que foi pago na Copa. Só para a gente encerrar, antes, no GD tem aqui que o governo pagou 96,4 milhões por VLT e Arena Pantanal em 2019. Ou seja, para manutenção desses locais que nem terminados estão, Lúcio e professor. Será que é dessa credibilidade que estamos falando? Ou não, que não é? Não, não é? Éder Estamos está falando de uma herança. Não, ele utilizou aqui o termo credibilidade numa outra situação. Eu apenas estou aqui utilizando a credibilidade de um governo para lembrar o que é que aconteceu aqui em Mato Grosso. Aí, quase 100 milhões de reais para poder pagar as contas de um VLT empacado e roubado, que é o caso do VLT
que deveria estar servindo Cuiabá de várzea grossa. Vamos então, Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Professor, obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia e até amanhã.